From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Esta programação vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. E é um privilégio muito grande podermos meditar juntos na palavra de Deus através da revelação do seu profeta que ele enviou para nós, William Myron Branham, que trouxe a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e que prepara o povo para o arrebatamento. Se você ainda não conhece esta mensagem, eu te convido a conhecer. Aí nos nossos comentários você tem o link para conhecer melhor sobre esta mensagem que Deus enviou para o tempo presente, essa voz que nos liberta do sistema denominacional, de sermos membros de igreja e nos torna cristãos, parte do corpo de Cristo. E hoje vamos entrar em uma outra sessão de Romanos 7. Essa sessão de Romanos 7, nós vimos a sessão anterior, que era a sessão que falava sobre o crente não é santificado pela lei. Para você que não está acompanhando desde o início, Romanos capítulo 7, ele é dividido em várias partes. Na verdade, começa lá no capítulo 6, essa divisão, aonde nós vamos chegar depois no ponto máximo, no ponto alto, que é a união de Cristo. Nós somos unidos com Cristo na sua morte e ressurreição. Nós vamos ver que a santificação, ela só pode vir mediante a união com Cristo em sua morte e ressurreição. Então, do capítulo 6 até o capítulo 8, é disso que se trata, que a santificação ela não vem da lei, a santificação não vem de você, a santificação não vem de um esforço seu. Nós vimos o profeta de Deus falando para nós que você não pode ajudar a si mesmo. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Isso ficou tão claro para nós. Então, de Romanos capítulo 6 até Romanos capítulo 8, Paulo vai nos mostrar que a santificação ela só vem mediante a união com Cristo em sua morte e ressurreição. Morre a natureza humana, terrena, e nasce a natureza de Cristo em nós. Então ele vai começar justamente nesta parte, nos mostrando detalhadamente o que é isso. Então ele começa lá no capítulo 6 falando disso, e aí ele entra no capítulo 7, que é o capítulo que nós estamos meditando, e do verso 1 até ao verso 6, Paulo fala da vida, o crente unido a Cristo, que é o seu novo marido. Nós vimos isso, estamos aqui fazendo uma recapitulação para que possamos entrar então no nosso novo tópico, mas você pode ver isso, que Cristo é o nosso novo marido. Nós morremos para a lei do pecado. E Paulo dá aquela ilustração do casamento, que se ainda o marido é vivo, aquela mulher é adúltera. Mas, morto o marido, ela está livre para se casar. E a lei era o marido que nos deixava ali em cima, que estava ali com o porrete batendo em nós. Mas morto este marido, então nós estamos livres da lei. Agora, o que morre não é a lei. Preste atenção. Tem gente que fala assim, a lei morreu. Não, não é a lei que morreu. Você morreu. Você morreu e nasceu de novo. Então aquilo não tem mais efeito sobre você. Mas não vamos aprofundar nisso. Basta você escutar aí
as programações anteriores que você vai entender melhor. E vimos também, do verso 7 até o verso 14, sobre o crente não é santificado pela lei. Foi a nossa última programação. E agora nós vamos entrar em outra sessão, que vai do verso 15 até o verso 25, que é a luta entre as duas naturezas. Aqui é o ponto alto de Romanos capítulo 7, que é esta luta das duas naturezas, né? A luta interior do crente. Então vamos ler aqui os versos 15. Eu convido a você, mais uma vez, a pegar a sua Bíblia e nós vamos ler aqui. É bem extenso essa parte da leitura que nós vamos fazer agora, porque ela é do verso 15 até o verso 21, e eu vou pegar também parte do verso, eu vou pegar do verso 14, melhor dizendo, até o verso 21, que diz que a lei, ela não pode nos capacitar a fazer o bem. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Então Paulo diz assim, Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Então nós encontramos nesta passagem aqui, nós vamos dividi-la em duas partes. Nós vamos falar um pouquinho hoje e depois na próxima programação continuaremos, que é uma passagem muito rica, muito grande, para que possamos meditar. Então a lei, Paulo, ele já começa nos dizendo que nós temos que examinar profundamente essa luta interior que acontece dentro de cada um de nós. Essa luta interior que acontece dentro de cada um de nós. Todos nós temos esta luta interior, que simplesmente batalha, que quando a gente quer fazer o bem, a gente não faz. A gente não consegue fazer o bem. Mas quando nós tentamos lutar com as nossas próprias forças, e foi um pouquinho do que nós vimos na programação passada, nós também fracassamos. Paulo, ele reconhece a natureza santa da lei, que ela é justa, boa, espiritual, e que ela vai revelar a santidade divina. Quando você olha para a lei de Deus, para a palavra, aqui lei, por favor, peguem como a palavra de Deus. Quando você pega a palavra de Deus, ela revela a santidade de Deus. A Bíblia é Deus impresso. Vocês sabiam disso? A Bíblia é Deus impresso, é Deus revelado para nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos confronta, porque em nós está o pecado. Nós não damos conta de fazer aquilo. Porque só a lei por si só, ela não tem o poder de transformar. Porque nós estamos em uma natureza humana. E a natureza humana, ela entra em conflito com a natureza espiritual. Porque a lei, ela tem uma natureza espiritual. Quando Moisés deu a lei para o povo, os 10 mandamentos, depois lá em Deuteronômio, ele vai falar da essência da lei, do espírito da lei.
não do legalismo. Por isso que fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Se ficar só na lei, só no legalismo, ele vai te matar. Você vai ficar numa natureza humana, você vai ser um religioso, você vai ser um cristão professo, você vai achar que você pode se ajudar a si mesmo, vai ser um denominacional, um adorador de homens, admirador de homens, mas não vai chegar em nenhum lugar com Deus, será rejeitado por Deus. Então, em contraste com a natureza espiritual da lei, nós encontramos a nossa própria natureza, que ela é carnal, ela é incapaz de cumprir as exigências que Deus quer. E Paulo até diz, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Você vai achar isso em Romanos 8:7, nós vamos ver isso mais adiante. Mas só adiantando aqui, desse confronto, dessa luta das duas naturezas. E essa luta interna entre a lei da carne, ela gera uma batalha dentro de nós. O cristão, se ele tentar viver sobre a lei, sem a intervenção da graça divina, ele se vê preso num ciclo de frustração religiosa. E eu chamo de frustração espiritual. Crentes frustrados espiritualmente. Por quê? Porque eles estão tentando viver a Bíblia, a palavra de Deus, sem a graça divina. Então ele começa bem, ele começa animado, característica do ser humano, começa animado e lendo, e a partir de agora eu seria uma pessoa diferente, vou virar uma nova página, e etc, etc. Vocês sabem muito bem. Quantos de nós já não fizemos isso? Isso é uma forma de você buscar a lei sem a graça divina, e aí você vai ser um frustrado espiritual. Lembre-se disso. Você não pode alcançar os padrões de Deus sem a graça divina. Não tem como. É como se fosse um homem escalando uma montanha. Imagine um homem escalando uma montanha. A lei é como uma corda que está lá segurando, está guiando, protege ele da queda. Então a lei mostra o caminho, está mostrando, guiando, mas a lei não vai levar ele para cima. Se ele ficar só segurando na corda, ele vai ficar ali, ele vai morrer. Vai vir uma tempestade, vai cair pedras, ele vai morrer. Ele precisa de algo que impulsiona ele. Ele precisa de algo que dê força a ele. E esse algo que impulsiona, esse algo que dá força, é a intervenção da graça divina que Cristo, lá no Calvário, nos proporcionou. Então nós não temos apenas a lei que mata, mas nós temos a lei, a revelação de Cristo, do caráter de Deus ali. E ao mesmo tempo vem a graça soberana de Deus e nos impulsiona a ir colocando a mão e seguindo este guia até de fé em fé. Paulo usa essa expressão e nós vamos de fé em fé sendo impulsionados até chegarmos no topo. Porque a graça e a força que vem de Deus nos leva até o topo, nos leva até o pico da montanha. E qual que é a graça de Deus hoje? É a sua palavra revelada. Existe uma palavra revelada. Existe uma palavra que faz você nascer de novo, que transforma você, que muda o seu lar. Mas não muda apenas o seu lar, não te tira apenas da bebida. Isso é a lei, mostrando que beber é errado, fumar é errado, cortar seu cabelo é errado, usar roupas de homem é errado. Ela aponta, a lei está apontando isso, mas você por si próprio não consegue deixar de fazer essas coisas. Então vem a graça soberana de Deus, que Deus enviou através de uma mensagem hoje, para que você possa ter força para alcançar o topo. Então a resposta para essa luta interior, ela está justamente na obra redentora de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós somos libertados do domínio do pecado. E agora a graça de Deus, ela opera em nós. Um exemplo disso é Paulo. O próprio Paulo estava escrevendo sobre ele. Olha a transformação que Deus fez na vida de Paulo. Paulo é um exemplo da lei. Olha como que a Bíblia Sagrada é maravilhosa.
Paulo é justamente este exemplo da intervenção da graça divina, aonde a lei e a graça se misturam. Não se anulam, mas se misturam. Você cumpre toda a lei em Jesus Cristo. Você sabia disso? Você cumpre toda a lei em Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo era um fariseu, legalista, perseguidor implacável dos cristãos, ali acreditando no seu legalismo religioso. Mas quando ele encontrou Jesus Cristo, aquilo mudou. Ele encontrou a graça, ele foi liberto daquilo. Não que a lei agora não serve para mais nada, não é isso. Mas agora ele não tinha apenas a direção. Ele não tinha apenas algo que o segurava, que o protegia, um espelho que mostrava o seu erro, mas agora, além disso, ele tinha essa força de Deus, essa luta interior que é real, que é viva em mim, em você também. Através de Cristo, do poder do Espírito Santo, ele pode transformar as nossas vidas e pode nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus abençoe, Deus os guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. He